Mas existe uma diferença quando você foca 100% em Deus. E esse sentimento, ele começou a surgir em mim a partir de uma conversa que eu tive com a Samara. Obrigada, Samara. Porque a Samara me ensinou, assim, claro que outras coisas também, mas conversando com a Samara, eu descobri que eu não confiava em Deus 100%. Eu descobri que eu achava que eu confiava nele, mas algumas coisas estavam retidas em mim. Algumas coisas eu não queria confiar, porque eu queria resolver com as minhas próprias mãos. Então, o tema de hoje é confiança. Amém. No dicionário, confiança diz que é assim: sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguém, convicção ou segurança em relação a alguma coisa. Então, quando você confia em alguém, você está seguro de que essa pessoa é algo que você acredita que ela seja. Você acredita que você vai depositar sua confiança nela, você acredita que você vai ser vulnerável e você vai estar em um lugar seguro. E o que acontece muitas vezes a gente deposita nossa confiança em pessoas e acontece alguma coisa e a nossa confiança se quebra. E aí, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente passa a projetar aquilo que a gente teve com pessoas no nosso relacionamento com Deus. Posso só pedir uma coisa? Bota aquela musiquinha de fundo. Desculpa, gente. Parar o negócio. O soaking. Foi mal, galera, porque tá muito silêncio. Então, vamos lá, estava falando que a gente projeta. A gente projeta no nosso relacionamento de Deus, com Deus, coisas que a gente viveu com pessoas. E, gente, todo mundo vai te decepcionar em algum momento. Eu estava conversando com alguém, não lembro quem era, gente. Mas eu falei assim, cara, não põe tanta confiança em mim, achando que eu nunca vou te decepcionar, porque eu vou. Vai chegar um momento que provavelmente você vai sim se decepcionar comigo. E isso é normal, porque nós somos seres humanos. Mas o que não dá pra gente fazer é achar que quando a gente colocar a nossa confiança em Deus, em algum momento a gente vai ser extremamente frustrado, porque a gente não vai. Porque a gente pode ter certeza absoluta de que a gente pode confiar em Deus. Só que quando a gente está na igreja há muito tempo, a gente já sabe disso, né? Quantas vezes você já ouviu? Ah, confia no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não podem se abalar. E a gente tem isso muito na teoria, né? Eu confio em Deus. Ah, você confia em Deus? Confio. Acho que se eu perguntasse, acho que todo mundo levantaria a mão. Não vou fazer a pergunta nesse momento. Mas a gente tem que entender, verdadeiramente, a gente tem que sondar o nosso coração. A Bíblia fala pra gente sondar o nosso coração. Porque às vezes a gente acha que a gente está em um lugar que a gente não está. Às vezes a gente acha que por a gente saber que a gente tem que confiar em Deus, a gente confia. Mas são coisas extremamente diferentes. Eu saber de uma coisa e ela ser realidade na minha vida, são coisas diferentes. Então, a todo momento você tem que se perguntar, será que eu estou no lugar de que eu confio? Ou será que eu tenho medo de confiar, porque pode ser que em algum momento eu me machuque? Abre para mim, por favor, Provérbios 3, 5. E bota o soaking. Quê? O que é isso? Esses símbolos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vai para o próximo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Gente, confiar no Senhor de todo o seu coração. Isso significa que você não está confiando no seu próprio coração, em você mesmo, nem um pouco. Só que isso exige você renunciar a você mesmo. Isso exige, eu não vou confiar em mim, eu vou confiar em Deus. E a questão é, quando a gente passa muito tempo pensando na nossa cabeça todos os planos que a gente quer, tudo que a gente quer construir, e você deve sim fazer planos e pensar sobre o que você quer na sua vida. Só que quando a gente faz isso muito tempo e passa pouco tempo com Deus, você vai obviamente se apegar muito aos pensamentos e aos planos que você mesmo bolou, porque você se apegou a eles, porque eles ficaram na sua cabeça e você ficou, cara, quanto mais você pensa sobre alguma coisa, mais aquilo gera raiz no seu coração. Então, se você fica enraizado nos seus próprios planos e você não passa tempo com Deus, ou você
pensa muito no que você quer fazer e passa 5 minutos do seu dia com Deus, o que vai ter seu coração? O que você quer, não o que Deus quer. Então, faça planos sim, amém. Só que busque o Senhor, porque Deus tem planos. Deus não está tipo assim, o que acontecer, aconteceu e eu vou ajeitando tudo aí, vai fazendo tua vida, que qualquer coisa eu te ajudo. Não é assim, Deus tem planos, Deus tem um propósito, Ele quer algo. Então, a gente tem que se perguntar, o que Deus quer? O que eu faço? Quais são os planos de Deus para a minha vida? E eu vi um post no Instagram uma vez que falava assim, você não vai ouvir a voz de Deus se você já tiver decidido o que você quer que Ele fale. Então, quando você ora, e gente, quantas vezes eu fiz isso? Inúmeras, não incontáveis. Você ora e você quer muito que Deus te dê uma certa resposta. Aí você fica meio surdo, né? Você se ensurdece, você não ouve. Quando você quer ouvir algo de Deus específico e você não quer que Ele dê a resposta contrária, é muito difícil você ouvir realmente Ele. Porque você está agarrado no que você quer. E confiar em Deus do seu coração completamente, como a gente leu em Provérbios, significa que você quer o que Ele quer mais do que o que você quer. Só que estar nesse lugar, na teoria é fácil, enfim, na teoria é ok. Só que na prática, isso é muito difícil. Na prática, você falar, Deus, eu quero muito isso. Mas se você não quiser, amém. Porque eu confio tanto em você, e eu amo tanto você, e eu quero tanto fazer a sua vontade, mais do que a minha, que não importa se você quiser algo diferente do que eu quero. Só que estar nesse lugar envolve passar tempo com Deus, envolve descobrir o que Ele quer, envolve querer descobrir o que Ele quer. Porque se você passa muito tempo com Deus, Ele vai falar com você. Naqueles livros dos profetas, Ezequiel, Isaías, gente, toda hora. E o Senhor disse para Isaías. E o Senhor disse para Isaías. Praticamente todos os textos têm. E o Senhor disse. Cara, o Senhor fala pra caramba. Vamos ouvir. Será que a gente quer ouvir? Porque Deus está disposto a falar. Sabe, se a gente quer... É tão ruim quando você está preso em um espaço de eu quero... Deus, me dá isso. E eu quero muito isso. E eu quero muito isso. Cara, senta e escuta. Deus tem me ensinado isso, escutar. Quantas vezes eu já não estava orando, falando pra caramba, e o Espírito Santo me falou assim, fica em silêncio só um pouco. Tipo assim, deixa eu falar agora. Você já falou pra caramba, agora sou eu. Então, eu incentivo muito você a tirar um tempo para ouvir. Ouvir. E, cara, agora que a gente tem telefone, quanto tempo você fica fazendo nada? Tipo assim, só parado. Sei lá, sentado vendo uma paisagem na praia, qualquer lugar que você esteja. Não, a gente pega o telefone. Só que se você estiver sentado e disposto a ouvir, Deus fala através de várias coisas, qualquer coisa, sei lá. Cara, Deus é Deus, Ele pode falar de qualquer forma. Um passarinho passa e você pensa em alguma coisa e o Espírito Santo fala, sei lá. Não limite Deus e não acredite que Ele fala de uma só única forma. Deus tem várias formas para se comunicar com a gente. A gente tem que estar atento. Esteja atento e você vai ouvir a voz de Deus. A gente precisa se desfazer dos nossos medos e inseguranças em relação a confiar. É muito difícil, para mim, pelo menos, é muito difícil confiar. Porque eu sempre acho que alguma coisa vai acontecer e eu vou me machucar no final. Mas se você conhece quem Deus é, se você conhece a essência dele, se você conhece a forma como ele pensa, a forma como ele age, como é que eu vou conhecer isso? Gente, lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, e não só o Novo Testamento. Leia o Velho Testamento. Eu sei que às vezes, mas Números fica lá, só fulano era filho de fulano. Gente, tem coisas valiosas no livro de Números, no livro de Levítico, no livro de Ezequiel. Tem coisas valiosas lá. Leia a Bíblia inteira. Uma coisa também que eu aconselho. Deus não é como as pessoas, que a gente confia e que a gente se frustra, até rápido demais, né? Às vezes a gente confia na pessoa, enfim. A gente pode, com certeza, confiar em Deus. Abre para mim, por favor, Números 23, 19. Números, viu? É válido, vocês vão ver o versículo. Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Gente, pode ser essa parte, pode tirar. Quem conhece alguém que sempre fala e não cumpre as coisas que falou? Gente, com certeza todo mundo. Deus não é assim. Se Deus falou, Ele vai fazer, com certeza. Deus não nega a si mesmo. Ele faz as coisas que Ele cumpre. Sabe, às vezes as pessoas falam, mas eu queria muito uma coisa e Deus não fez. A gente tem que saber que Deus... Cara, Jesus morreu na cruz. Se Ele não fizesse mais nada por você, o que eu não acredito, eu acho que Ele vai fazer sim muita coisa por você ainda. Mas se Ele não fizesse mais nada, já estava de bom tamanho, já estava suficiente, já é motivo para a gente se ajoelhar e amém, Senhor. Mas mesmo assim, Ele é tão bom que Ele continua fazendo coisas maravilhosas. Então, a gente não tem o direito de entrar na presença de Deus e ficar cobrando coisa dEle. Ele já fez tudo, Ele já te salvou. Você já está salvo, porque Ele pagou um preço. Então, cara, a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato e a gente tem que aprender a confiar em Deus sem reter algo em nós. Sem querer, como Sara, que o Léo falou semana passada. Não sei se todo mundo conhece a história de Sara, mas a Sara era a mulher de Abraão e Deus prometeu um filho para Abraão. Só que esse filho estava demorando para vir. E aí a Sara foi e deu a serva dela, para Abraão ter um filho com a serva. E depois Deus aparece para Abraão, para Sara, e fala, esse não é o filho que eu prometi. E o filho prometido vem de Sara e de Abraão juntos. Então, assim, Sara tentou dar o jeito dela. Ela tentou com as próprias mãos fazer algo acontecer. E a gente tem que parar de ter essa postura. De, nossa, demorando muito, deixa que eu resolvo. A gente é muito assim, ai Deus, vamos embora. Tá bom, então faz o seguinte, eu sei um caminho bom também, deixa que eu faço. Quantas vezes a gente não quer dar o nosso próprio jeito com as nossas próprias mãos, porque a gente tem sede de controle. A gente quer que as coisas estejam no nosso controle. E a gente tem dificuldade de aceitar o tempo de Deus, porque a gente quer mais as coisas que a gente quer do que as coisas que Deus quer pra gente. E as coisas que você quer e as coisas que você tem dificuldade de deixar na mão de Deus, muito provavelmente elas se tornarão ídolos. Elas estarão acima de Deus em você, porque você tem dificuldade de soltar na mão de Deus. Por exemplo, eu quero muito ser mãe. E se Deus me falar, é um exemplo. Se Deus me falar, você não vai ser mãe. Aí, cara, eu não vou mais querer seguir a Deus, eu não posso suportar um não. Se tem algo na sua vida que você não pode suportar um não, você ama mais isso do que você ama Deus. E eu queria fazer uma dinâmica. Gente, acontece. Pega aqui esse copo. Calma aí. Cada um, eu acho que tem para todo mundo. Peraí. Uma para cada um. Se você está em casa na live, pega um copo e amassa uma bolinha de papel. Isso será suficiente. Vou esperar ela... Sem brincar, gente. É sério. Ô, Ju, se sobrar, dá pra eles ali também, lá atrás. Perdão, galera. Eu vou falando já, porque acho que eu já estou um tempo aqui sem falar nada. Eu queria que vocês olhassem para esse copo sem brincar, né? Vamos. Eu quero que vocês imaginem que esse copo, ele está representando as mãos de Deus. E essa bolinha é alguma coisa que você tem muita dificuldade de largar. Alguma coisa que você tem medo de largar nas mãos de Deus, porque vai que ele fala não. E se ele fala não, cara, eu não vou suportar esse não, porque eu quero muito isso. E eu queria que vocês pensassem no que... Eu vou
vou pensar em alguns exemplos aqui e vou dar, que às vezes fica difícil de... me dá um aí que eu vou ver se faço uma ilustração. Por exemplo, eu quero muito construir uma família e eu não quero... Cara, se Deus me chamar para viver missionário, ao invés de construir uma família e nunca casar, isso vai ser para mim desesperador. Eu quero muito ser missionário, mas Deus tem um chamado para mim na igreja local e eu tenho dificuldade porque eu quero muito ser missionário. Sei lá, vai pensando aí em alguma coisa que você quer muito e você tem dificuldade, assim, dificuldade de entregar para Deus. De falar assim, Deus, toma isso, está nas suas mãos. Não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque eu confio em você. Segura bem. Agora, vocês já pensaram? Alguém conseguiu pensar alguma coisa já? Ou vocês entregam tudo nas mãos de Deus super rápido? Agora eu quero. Estica a mão assim, com o copo. Estica a outra mão em cima do copo. Sim. Segurando a bola. Isso, segurando a bolinha. Você deu pra Mandinha? Ela não tem. Aqui. Vai, foco, gente. Voltou, esticou a mão. Agora eu quero que você aperte essa bolinha muito forte. E pensa assim, eu não quero largar isso de jeito nenhum. Eu vou dar meu jeito. Eu vou ser igual Sara. Eu vou dar meu jeito. Eu vou controlar e vai dar tudo certo, porque vai ser do meu jeito. E você não quer soltar de jeito nenhum. Você está apertando muito forte. Você concorda que vai começar a incomodar em algum momento? Ai, tá com vontade de soltar? Amassou? Tá malhando bastante, hein? Caraca. Foco, galera. Vamos lá. Não vai incomodar? Você quer soltar? Então solta. Solta nas mãos de Deus. Deu certo, também. Eu trouxe isso aqui para a gente visualizar que segurar nossos próprios planos e vontades vai doer. Pode ser sim que a resposta de Deus seja não. Pode ser sim que eu tenho o sonho de ser mãe e Deus fale. Esse não é o propósito que eu tenho para você. Pode ser sim que eu deseje ser uma missionária. E é algo bom, né? Ser missionário não é bom? Amém. Mas pode ser que Deus me fale. Seu chamado é na igreja local. E às vezes a gente acha que soltar vai doer muito. Porque você não vai ter o que você quer. Mas a gente não percebe que o que está doendo muito é segurar. A gente não percebe que está incomodando muito. Por quê? Porque você está desesperado para segurar com suas próprias mãos aquilo que Deus está mandando você soltar. Solta. Deus quer de nós confiança completa. Ele não quer que você confie 50% e nem sequer 99%. Deus quer 100%. E Deus merece 100%. Ele é digno de receber o nosso 100%. Ele é digno da gente falar assim, eu não quero segurar os meus próprios planos. Jesus estava aqui e ele falou assim, Deus, passa de mim esse cálice se você quiser, contudo, que não seja como eu quero, mas que seja como você quer. E quantas vezes a gente tem a mesma postura de Jesus, de falar assim, Deus, eu quero muito isso. Às vezes a gente para no Deus, eu quero muito isso. Por favor. Deus, eu quero muito isso. Mas que não seja como eu quero, mas como você quer. Essa é a verdadeira entrega. E a gente aprendeu com o filho. A gente não se baseia em qualquer coisa ou num versículo que seja vago. Jesus falou explicitamente, ele deu o exemplo exato de como a gente tem que se portar. A Bíblia fala, peçam e receberão, sim, amém, peça. Mas peça querendo mais o que ele quer do que você quer. Deus é justo. Melhor do que o que você quer, eu tenho certeza. É o que Deus tem para a sua vida. Não segura. Não segura seus sonhos. Não segura suas vontades. Por mais que você não tenha o que você quer, você vai ter Ele. E isso é suficiente. Esses últimos dias,
eu consegui algumas coisas que eu orava há muito tempo, que eu queria há muito tempo. E eu me vi pensando, cara, eu largaria tudo isso para ter mais de Deus. Eu percebi que às vezes a gente idolatra certos lugares, a gente idolatra certas coisas que, quando você chega, elas não são equivalentes ao desfrutar da presença de Deus, porque quando você tem intimidade com o Pai, nada disso importa. As coisas que você às vezes orava tanto, ai Deus, eu quero muito, e aí você recebe e você pensa, tá bom, amém, é bom. Só que eu largaria tudo para passar mais tempo com você. E eu largaria tudo só para ouvir a sua voz. Então, a gente tem que ter a postura diante de Deus de que, cara, eu quero as coisas sim, mas eu quero mais a sua presença. Não dá pra gente desejar as coisas desse mundo, gente. As coisas desse mundo, por mais que a gente receba, elas escorrem pelos nossos dedos em questão de momentos. A gente tem uma coisa hoje e amanhã a gente não tem mais. Só que se você está firme na presença de Deus, se você está firme em quem Deus é, se você está seguro nele, Deus não escorre pelos nossos dedos. Deus não é assim, nossa, eu tô com um relacionamento muito bom com Deus, e aí no dia seguinte, caraca, ele foi embora. Não tem isso. Você constrói um relacionamento com Deus e você permanece firme e ele permanece com você. Uma coisa que eu tenho orado muito é, Deus, obrigada por você estar sempre aqui. Porque quantas vezes a gente não confia em alguém e a pessoa simplesmente vai embora? A pessoa simplesmente, cara, você está muito diferente. A gente já não está mais na mesma sintonia, não está dando para mim. As pessoas fazem isso. Deus não faz isso. As pessoas falam, cara, eu vou ter que... Cara, eu tô com outros propósitos da vida. Você, sei lá, cara, as pessoas vão embora. Facilmente as pessoas vão embora. Deus, não. Deus permanece. Sempre. Mesmo que você cometa um pecado horrível, Deus te ama. Ele não para de te amar porque você cometeu uma falha. E as pessoas, às vezes sim, às vezes a pessoa faz uma coisa e já não gosta tanto da pessoa. Você fica assim, caraca, fulano. Os nossos sentimentos humanos já são um pouco transformados, você já fica assim, de pé atrás com a pessoa. Mas Deus não para de te amar porque você fez algo errado. Ele continua amando porque Ele é o próprio amor. Abre para mim, por favor, Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pode deixar aberto, por favor. Tu és o meu refúgio. O que significa isso? Significa que quando você está com medo, você vai correr para quem? Para Deus. Significa que quando tudo está dando errado, quando você está desesperado, quando você não consegue fazer nada, além de chorar, para quem que você vai correr? Para Deus. É muito bom a gente pedir conselho e a gente achar conforto, algum tipo de conforto nas pessoas. Só que nada se compara a você buscar abrigo em Deus. Nada se compara a, cara, você está devastado no seu quarto e você faz uma oração e você tem a certeza de que Deus está com você. Isso supera qualquer pessoa do seu lado. Por mais que a pessoa seja visível a olho, por mais que você possa tocar, a presença de Deus é extremamente surreal. Abre, por favor, Salmos 20, do 7 ao 8. Ai, foi mal. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A gente confia em Deus e a gente fica firme. A gente confia em homens e a gente cai. Deus é a fortaleza segura. Deus. Abre agora para mim. Eu vou ler o texto famoso de confiança do Ezequiel 47, mas
para ter um pouquinho do contexto, eu vou abrir um pouco antes. Abre, por favor, Ezequiel 40. Eu vou ler do 1 ao 4. Ezequiel 40. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Vou ler até o 4. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, gente, não se perde nessa parte, presta atenção, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Peraí, volta rapidinho no outro. Olha o que ele fala. Filho do homem, fixe bem os olhos. Fixe bem os olhos naquele que fala com você. E procure ouvir. Fixe os olhos e escute. E preste atenção a tudo que vou mostrar a você. Não deixa o que Deus te falou entrar em um ouvido e sair pelo outro. Fixe os olhos, escute e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Aí vai agora. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então, aqui no Ezequiel 40, ele está falando o que Deus falou para Ezequiel. E aí, até o 47, ele vai mostrando um monte de coisas para Ezequiel. Eu trouxe esse trechinho só porque no Ezequiel 47 começa assim. Bota lá, por favor, Ezequiel 47, 1. O homem levou-me. Aí, esse homem é aquele que apareceu lá no Ezequiel 40, tá, gente? Só para ter um contexto. O homem de bronze. Vamos lá. Esse eu vou ler até o 7. Novamente, não se percam, hein, galera. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Se perdeu, agora é hora de voltar, hein? Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Quando ali cheguei, vi muito... Que é isso, gente? Ah, tá. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me, então, de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Tá bom, tem. Aqui a gente vê algumas etapas, né? Primeiro a água estava batendo no pé. Depois a água foi batendo no joelho. Depois a água bateu na cintura. Quase aquela música da Xuxa. Bom, bateu. Acho que essa é a cabeça. Depois da cintura, a água só podia passar a nado. O que a gente aprende com isso? À medida que você vai caminhando com Deus, você vai chegando mais profundo. Você está conhecendo Ele, a água está batendo ali no seu pezinho. Deixa eu ver qual é. Deixa eu ver quem é esse tal de Deus. Aí você dá um passo mais fundo. A água começa a bater no seu joelho. Já está começando o Espírito Santo já está chegando ali em você, já está te encostando em mais partes, já está te soprando algumas coisas. Aí você dá mais um passo.
que eu quero dizer com passo, gente? Quero dizer que você cresce em intimidade, você passa tempo com o Pai, você passa a se importar com o que Ele pensa, você passa tempo orando e lendo a Bíblia. Deu mais um passo, a água está na cintura. Ó, já está na metade do seu corpo, já está tomando conta de você quase, né? E aí, às vezes fica difícil quando a água bate na cintura. Por quê? Porque você está prestes a renunciar. Você está quase lá. E aí, às vezes, você fica, né? Caraca, Deus está pedindo um monte de coisa. Ele está pedindo para eu me renunciar. Está pedindo para eu abrir mão do que eu quero. E muitas vezes é nessa hora que a gente tem que parar e pensar no que a gente quer fazer. Porque quando a água está na nossa cintura, a gente tem sim a tendência a voltar. Falar assim, eu quero tomar conta da minha própria vida. Só que o que a gente precisa fazer é dar mais um passo. Você está quase lá. Às vezes a gente está quase lá. E a gente é tão tentado a voltar mais um pouquinho. Mas eu queria te falar, cara, não volta. Dá mais um passo para frente. Cada pequeno passo que você dá para frente é um pequeno passo mais próximo de quem Jesus é. E ele vai mais fundo, em águas que não dá para passar andando, não dá mais para ele usar a própria força, não dá mais para ele, eu quero vir para cá, agora eu quero vir para cá. Agora ele vai passar nadando, agora o rio vai levar ele. E eu queria que vocês pensassem, será que eu estou num lugar hoje onde eu estou completamente rendido e o Espírito Santo pode me levar aonde Ele quiser? Ou será que o meu pé está fincado no chão? E o Espírito Santo tenta. O Espírito Santo tenta. Ah, vai para lá, fulano. Você se balançar não significa que você saiu do lugar. Quando você está no nível de águas que só se passam a nado, cara, o rio te leva. O Espírito Santo te leva onde Ele quer. E isso não é motivo para você ficar desesperado. Ah, mas os meus sonhos não vão se cumprir. Cara, Deus tem planos perfeitos e maravilhosos. A gente tem que se alegrar em pensar, em estar nesse lugar. Só de pensar, cara, só de pensar o Espírito Santo vai me levar onde Ele quiser. Porque às vezes a gente fica tão preso. Até, vou falar disso no final, mas vou puxar um ganchinho. Às vezes a gente quer evangelizar, mas você está tão preso em você e no seu próprio medo e na sua própria vergonha que o Espírito Santo quer te levar e você fica parado. Você fica assim. Gente, desfinca o pé do chão. Deixa o Espírito Santo te levar. O Espírito Santo dentro de você te leva a lugares que você sozinho não consegue chegar. Lugares que você só chega nadando. Andando, não. A gente tem que soltar. A gente tem que confiar 100%. O Espírito Santo quer nos levar através das águas. Você está disposto aí? Eu quero fazer outra dinâmica agora. Gente, para ficar bem ilustrado, eu vou chamar aqui. Gente, eu vou ser bem sincera e vulnerável. Estou chamando eles dois porque eu sou incapaz de fazer essa brincadeira, infelizmente. Então, eu peguei duas pessoas que se confiam muito. Enfim. Eu quero fazer uma ilustração, ó. Aqui. Tá dando pra ver na live? Isso não faz parte. Só pra... Tá dando pra ver ou não? Tá dando, ok. Eu quero ilustrar algumas fases da confiança. Eu gostaria que vocês refletissem sobre qual fase vocês estão. Léo vai simbolizar aqui Deus. E a Júlia é uma pessoa. Existe a pessoa que nem sabe da existência de Deus. Ela está vivendo a vida dela. Ó, vivendo a vida dela, nem sabe que Deus está lá, tranquila. Existe a pessoa que está só olhando, está descobrindo quem Deus é. Caraca, quem é esse tal de Jesus que todo mundo fala? Será que ele é maneiro mesmo? Existe a pessoa que já olhou, conheceu, mas ela tem receio, ela tem muitos medos e inseguranças.
Então, se ela vai se jogar, o que ela vai fazer? Ela vai se jogar, mas ela tem um plano B. Vai. Se jogou com o pezinho. Isso significa que ela confia 100%? Não, muito bem, não confia 100%. Jogou o pezinho. Isso aí. Existe a pessoa que se joga, mas ela tá cheia de medo. Eu vou me jogar porque eu conheço Deus, mas eu, na verdade, não queria me jogar, não, mas eu vou fazer porque eu sei que é o certo. Ó, pega ela agora. Não era o, mas, tinha que ter sido sem pezinho, mas tudo bem. Calma aí, ela vai de novo. Sem pezinho. Amém. Com medo, mas foi com medo. E existe a pessoa, e é esse que a gente tem que ser, hein, galera? A pessoa que se joga, e ela se joga feliz, porque ela sabe que Deus é perfeito e maravilhoso. Vai, se joga feliz. Amém! Palmas para a representação. A pessoa que se joga feliz. Essa é a pessoa que a gente tem que ser. Gente, quantas vezes eu já não me joguei assim? Vou me jogar porque eu conheço e sei de Deus, mas preferia que fosse feita a minha vontade. Às vezes acontece. Deus nos chama para se jogar, cara, feliz. Quantas vezes em Salmos Davi não fala, eu confio no Senhor? A gente tem que se jogar dizendo, Deus, eu confio em você, sem pezinho, sem plano B. Você é o meu plano A e eu só tenho um plano A. É isso que a gente tem que falar para Deus. E a partir do momento que você diz para Deus, eu só tenho um plano A, você é o meu plano A, as nossas prioridades passam a ser o quê? As prioridades de Deus. E o que a gente quer fazer passa a ser o quê? O que Deus quer que a gente faça. Então, a gente entra em um lugar de abandonar o nosso próprio querer. A gente entra em um lugar de rendição completa, de renunciar quem nós somos. Abre para mim, por favor, Colossenses 3, 1. Por favor. Olha o que nós somos chamados para fazer quando a gente confia 100% em Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Às vezes a gente vê as pessoas com dúvida, né? Eu me converti, mas o que é que Deus quer? Aí a pessoa fica com dúvida, mas qual é o meu chamado específico, né? Gente, você vai descobrir seu chamado específico, mas enquanto você ainda não sabe, que o seu pensamento fique focado nas coisas do alto. Não adianta você querer descobrir o seu chamado específico se você passa o dia inteiro pensando em coisas do mundo e na carne. Mas como é que eu posso... Poxa, eu quero satisfazer um desejo da carne, mas eu não quero pecar. Qual é o meu limite? Gente, pensa nas coisas que são do alto. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente é chamado para fazer. Sabe, uma vez eu vi uma pregação do Israel Subirá. Eu fico viciada em pregadores, aí eu fico ouvindo, 500 mil do Israel Subirá. E depois eu fico ouvindo só Dani Bravo, sei lá. Aí agora tá na vez do Israel Subirá. E ele fala assim, Deus nos chama para sacrificar algumas coisas da nossa vida, sim. Só que quando você ama verdadeiramente, não é um sacrifício horrível, porque você faz com amor e passa a ser leve, porque você confia naquele que tem chamado você para fazer isso. Então, se Deus fala para você sacrificar, sei lá, uma amizade, se Deus fala para você sair de um lugar e ir para outro que você gostava muito antes, eu vou sair, porque eu confio em você. Isso não vai ser uma coisa horrorosa, eu não vou ficar, porque eu confio em você. A gente tem que parar de pensar tanto na forma como a gente se sente e passar a refletir sobre quem Deus é. Se você fica num ciclo de eu estou muito triste, mas que coisa mais chata. Mas podia ter acontecido de outra forma. Mas e se eu tivesse falado aquilo? Você está pensando mais em você do que em Deus. E se ao invés disso você fica pensando as próprias escrituras, se você quiser ficar repetindo, sei lá, só para ter em você a palavra, os que confiam no Senhor. Se ao invés de você falar assim, deu tudo errado, você falasse, os que confiam no Senhor,
são como o Monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece firme para sempre. E se toda vez que você fosse fazer uma reclamação, você citasse um versículo bíblico, você não acha que a sua mente ia começar a ficar diferente? Se toda vez que você pensasse num pensamento negativo, troca ele e pensa em algum atributo de Deus. Por exemplo, nossa, hoje o dia foi muito chato. Você pode pensar, cara, glória a Deus que eu estou viva, porque Jesus é justo e Ele me chamou para fazer algo. Então hoje pode ter sido um dia não muito bom, mas com certeza existiu algo nesse dia que tem valor. E eu vou reconhecer isso, porque o meu Deus vive e Ele tem um propósito em todos os dias para minha vida. Para minha vida, falei certo? Mateus 16, 24, por favor. Agora, eu quero que a gente se aprofunde no que a gente é chamado para fazer depois que você mergulha em Deus, depois que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que você tem que fazer? Você tem que falar dele. Você tem que transbordar a palavra dele. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler até o 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então o recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Deixa a sua vida para lá. Deixa a sua vida. Sua vida. Perde ela. Deixa ela nas mãos de Deus. Existe valor em abandonar a sua própria vida nas mãos de Deus. E a gente não pode ser seletivo com a Bíblia e reter algumas coisas e abandonar outras. Jesus é muito claro aqui, quando ele fala aos seus discípulos. Ele fala, se alguém quiser acompanhar-me. Você quer acompanhar Jesus? Quem quer acompanhar Jesus? Aqui está escrito claramente o que você precisa fazer. Negue-se a si mesmo. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil você falar, Deus, o que você quer acima do que eu quero. Não é fácil viver dessa forma. Mas é o que Jesus nos pede para fazer. E vale a pena você fazer isso. E Ele é digno de receber a sua vida. E a gente não está entregando a nossa vida nas mãos de alguém que vai te ferir. A gente não está. A gente está entregando a nossa vida naquele que tem planos muito melhores para a gente do que os nossos próprios planos. Eu acho que é Jeremias, né, Léo, que fala, pois sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer bem e não mal. Deus tem planos para fazer bem para a gente. A gente não vai soltar nossa bolinha e vai dar tudo errado e você vai viver uma vida infeliz. Não. Quando você solta suas coisas na mão de Deus, quando você fala, Senhor, eu confio em você plenamente. Gente, isso é algo bom. Isso é algo que produz fruto positivo. Você não vai quebrar a cara quando você confia em Deus. Você está seguro nos braços de Deus. Você está seguro em confiar naquele que é confiável. Quem é 100% confiável? Deus. Quem é 100% justo? Deus. Quem é 100% santo? Deus. Nenhum de nós é 100% nenhuma dessas qualidades. Então, não projeta confianças que você colocou em pessoas, em Deus. Ele não é como uma pessoa. Deus não é como uma pessoa. Quando a gente toma essa decisão, Marcos 16, 15. E é o que a gente vai fazer hoje, em nome de Jesus, porque todo mundo vai decidir em nome de Jesus entregar a vida completamente para Jesus Cristo. Marcos 16, 15. E disse-lhes,
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós que já aceitamos a Cristo, nós que decidimos viver a nossa vida com Ele, nós temos uma missão. Você ser salvo não é acabou, agora não tem mais nada para fazer aqui. Não. Gente, diariamente, milhares de pessoas morrem. E milhares de pessoas morrem sem aceitar Jesus. E é fácil a gente se esquecer que a gente tem um papel nisso. Paulo fala, muitos não conhecem o evangelho, digo isso para vergonha de vocês. A gente tem que pegar essa responsabilidade. Se você conhece a Cristo, e você nunca falou de Deus para ninguém, se você nunca falou de Jesus para ninguém, gente, isso é sua responsabilidade. As pessoas morrem sem conhecer a Cristo. E isso tem que gerar algo no nosso coração. A gente tem que pensar, eu tenho um papel aqui. E a gente tem que desejar que os nossos irmãos sejam salvos. Não dá pra gente ser 100% satisfeito com a nossa própria salvação e eu não tô nem aí pro que o outro vai passar. Isso não é o verdadeiro evangelho. Se você conhece a Deus, você quer que os seus irmãos sejam salvos. Quantos parentes a gente não tem que a gente nem fala de Deus para eles? Gente, Jesus vai chegar. Alguém aqui sabe a hora que ele vai vir? Não. Pode ser que ele venha agora? Pode. Pode ser que ele venha amanhã? Pode. E aí? É a última chance. A gente já está salvo. Mas tem muitos que não. Vamos tomar essa responsabilidade para a gente, porque ela é nossa. E hoje, depois do culto, a gente vai evangelizar. E eu queria te falar, cara, não fica preso na sua vergonha. Não fica preso no seu medo. Não fica preso no, o que vai acontecer se eu falar e a pessoa não quiser ouvir? Mergulha e deixa o Espírito Santo te conduzir. Ora, intercede, Deus, me mostra pessoas. Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas. Deus, eu sei que tem filhos seus nesse lugar, que o Senhor os encontre. E que eu seja uma ferramenta para que eles te conheçam mais. Vamos parar de pensar em nós e vamos começar a pensar em Jesus Cristo. Senhor Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ama. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos instituiu o povo, Pai, o seu povo. E nós não merecemos a sua graça, o seu favor. Nós não merecemos quem o Senhor é, mas mesmo assim o Senhor se faz presente. E eu oro para que em nome de Jesus, que a gente não contenha dentro de nós a sua palavra, mas eu oro para que a gente possa transbordar. E eu oro para que o Senhor nos leve a pessoas que têm sede de você, Pai. Eu oro para que o Senhor nos leve por caminhos que agradam a Ti. Eu oro para que a Sua palavra frutifique em nossos corações. Eu oro para que o Senhor prepare corações, Pai, que sejam como terrenos férteis, Senhor, e que a gente possa semear. Eu oro para que em nome de Jesus que o Senhor nos prepare e que a nossa mente não esteja cheia de nós mesmos. Sabe, eu oro para que a gente não seja centrado nas nossas vontades, centrados no nosso querer, mas que a gente busque compreender qual é a vontade daquele que nos chamou. Que a gente se renda completamente aos seus pés, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.